Você já se perguntou o que Deus pensa a teu respeito? Já teve aquela curiosidade em saber como será que Ele te descreveria? Caso sim, vem comigo, que eu quero te ajudar a descobrir. Você já notou como o ser humano se importa com a opinião dos outros? Já notou que a gente tem aquela curiosidade em saber como é que as pessoas nos veem, qual a impressão que elas têm ao nosso respeito, na verdade? Inclusive, quando a gente se arruma para sair, além de perguntar para o espelho como a gente está, a gente pergunta para alguém da casa se a gente ficou apresentável. A opinião alheia, ela costuma ser importante para nós. Inclusive, esses tempos ficou uma modinha na internet, nas redes sociais, em que as pessoas pediam, olha, como é que você me descreveria, como que você me conhece? E virou moda. Por quê? Porque é uma coisa que todo mundo gosta de saber. Como eu sou visto, como as pessoas me conhecem, como que elas me descrevem. O problema é que nem sempre a opinião alheia ela é compatível com a realidade, não é verdade? Nem sempre aquilo que pensam ao nosso respeito, de fato, é quem nós somos. Toda história, ela sempre tem mais de uma versão. E tudo depende do ponto de vista, de qual ângulo, de qual perspectiva aquela história é contada. Na literatura, nós temos 3 tipos de narrador. Talvez você já conheça. Narrador em primeira pessoa, que é aquele que vive a história e conta para os leitores. Há o narrador em terceira pessoa, que é aquele que não viveu, mas ele conta a história de outros, ele cria uma opinião a respeito dos fatos e narra a história para os leitores. E tem o narrador onisciente, que é aquele que conhece a profundidade daquela história. Ele não só sabe dos fatos, ele conhece também os sentimentos daqueles personagens e o que os motivou a tomar certas decisões na vida. Interessante que a Bíblia Sagrada nos traz a história do povo de Israel, em que houve um momento da sua história, da sua trajetória, em que eles precisaram escolher qual narrador eles iriam acreditar. Olha que interessante. O povo de Israel havia sido, parte dele, levado cativo para a Babilônia. E a outra parte que ficou em Jerusalém, eles haviam ficado no meio de uma grande miséria. Mas, no entanto, eles estavam no meio da sua pátria, da sua nação e do seu território. Então, muitas narrativas surgiram a respeito desse episódio. Muitos narradores em terceira pessoa começaram a dizer o seguinte, olha, esses que foram levados cativos, eles estão lá amaldiçoados. Sim, Deus não se agrada deles, nem da família deles, e como punição, Deus levou eles para a Babilônia. E aquele povo que havia ficado em Jerusalém era visto como o povo abençoado, o povo que estava favorecido por Deus. Isso eram os narradores em terceira pessoa. Eles estavam vendo e contando a história de outros. O problema é que os narradores em primeira pessoa, que era aquele povo que tinha sido levado em cativo, eles começaram a acreditar na versão dos seus sentimentos. E começaram a ouvir esses boatos e pensar, de fato, Deus nos abandonou. O Senhor permitiu que a gente viesse para a Babilônia porque Ele nos amaldiçoou. Então, esses narradores em primeira começaram a contar essa história baseado nos seus sentimentos a respeito daquilo que eles estavam vivendo. Mas olha que interessante, nenhuma narrativa nem outra estava correta. Nenhuma das versões era a verdadeira história. Então Deus ele faz o seguinte, ele diz, profeta Jeremias, vem cá, escreve uma carta e envia para o povo que foi levado cativo. Vamos lá, eu enquanto narrador onisciente, porque o nosso Deus era o narrador onisciente dessa história. Ele diz, eu tenho a versão real e verdadeira dos fatos. Então escreve para o povo de Israel. E olha o que Jeremias escreveu na carta. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Olha o que Deus diz. Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
O narrador onisciente ganha voz nessa narrativa, ganha voz nessa história e envia essa carta para aquele povo cativo e disse: não é do jeito que vocês estão sentindo. Os fatos não são reais conforme estão contando para vocês. A opinião dos outros não importa para vocês. O que importa é o que eu vejo, é o que eu entendo e é o que eu estou comandando nessa história. Irmãos, é interessante estudar a Bíblia, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe a grandiosidade das obras do Senhor. Quando Deus envia o povo para a Babilônia, ele tinha um propósito para aquilo. Embora o cenário em que aquele povo estava parecia ser uma tragédia, Deus tinha um propósito. E ele manda mais adiante o profeta dizer: olha, mandem eles casarem, mandem eles construírem casas, eles construírem uma vida lá, porque eles vão, aquela geração ainda vai permanecer na Babilônia, e lá eu vou prosperar eles. Manda eles orarem pelos seus líderes, porque lá eu vou prosperar eles. E sabe o que aconteceu com o povo cativo? Aquele que pela história, pela boca dos outros, seria um povo amaldiçoado, eles foram abençoados na Babilônia. Ou seja, a opinião de terceiros, de narradores terceiros, não tem valor diante da opinião do nosso Deus ao nosso respeito. O cenário era de tragédia, mas Deus construiu uma linda história para o povo de Israel. Embora eles não quisessem sair da sua pátria, aquele capítulo da vida deles era difícil, era dolorido, era um capítulo que doía e que eles não podiam arrancar. Aquela parte da história desse grupo de pessoas não podia ser arrancado, mas Deus, tomando a frente, tomando o comando daquela história, ele declara qual seria o futuro deles. Eu quero te perguntar neste dia, se você permite que Deus, enquanto narrador onisciente, conte a tua história. Você quer saber como ele te descreve? Ele não te descreve como as pessoas te veem. Ele não te descreve, ele não te vê nem mesmo como você se vê. Porque nos vemos, enxergamos a nossa história e temos uma noção dos fatos baseados nas nossas perspectivas. E as nossas perspectivas, elas são limitadas. O nosso Deus, ele vê de uma forma mais panorâmica. Ele é onisciente. Ele conhece a história de todos os ângulos. As pessoas podem olhar para você e te julgar ou não compreender porque certas atitudes você teve ao longo da sua trajetória. Mas o Senhor, sendo onisciente, Ele entende o que te levou a agir dessa ou daquela forma. Você não é o que os outros dizem que você é. Talvez na sua infância você ouviu palavras duras, palavras negativas a teu respeito. Talvez a tua mãe ou o teu pai proferiu palavras difíceis para você e você tomou aquelas palavras como uma verdade para a sua vida. Você acatou aquelas palavras, você acatou aquela versão daquele narrador em terceira pessoa que nada conhecia, mas só tinha uma opinião formada ao teu respeito. Saiba que Deus, neste dia, Ele desfaz toda mentira dita ao teu respeito. Basta você acreditar naquilo que Ele te diz. Talvez você diga: mas hoje não existe um profeta Jeremias e Deus não vai me mandar uma carta. Sim, Ele vai mandar uma carta. Na verdade, Ele já mandou. A Bíblia Sagrada é a carta dele para nós. Aqui os profetas falaram a respeito do que Ele achava sobre nós. E como disse a palavra do Senhor, os pensamentos que tenho sobre vós é de paz e não de mal. Você não é o que os outros acham que você é. Você nem é o que você pensa que é. Você é além disso. E mesmo que o teu cenário seja de tragédia, nas mãos do narrador onisciente, a tua história, ela fica linda. E o teu enredo, a trama é completa. Talvez há episódios da sua vida que não possam ser apagados. Tem capítulos que você olha, se você pudesse, você sumia com aquele capítulo desse livro, né? A nossa vida é um livro. E talvez fases, episódios da sua vida, se você pudesse, você arrancava fora.
Talvez esses capítulos estejam lá porque quem narrou a história foi os outros. Quem embarrou, quem determinou a sua vida, talvez foi a opinião dos outros até aqui. Talvez foi as palavras amaldiçoadas que você ouviu de algum parente, de algum amigo, de alguma pessoa próxima de você. Como esse povo, como esse grupo ouviu que eles eram amaldiçoados. Talvez a sua mãe ou seu pai disse coisas feias e duras, mas você não é isso. Você é aquilo que o teu Deus diz a teu respeito. Você não é o que as pessoas pensam que você é. Você não é aquilo que os outros acham e nem mesmo aquilo que você sente. A tua circunstância não é real. O que é real é aquele cenário que Deus pinta para você. E se você colocar a caneta na mão do narrador, ele vai contar uma história bonita, como ele contou para esse grupo de cativos. Ele prosperou esse povo, ele abençoou esse povo mesmo em terra estrangeira. Deus tem uma história bonita para contar para você. Deus, ele tem algo bonito para dizer sobre você. Deus, ele te descreve de uma forma bonita, porque aos olhos dele você é a coisa mais preciosa que ele tem nessa terra. Ele olha você individualmente. Mesmo que existam bilhões de habitantes no planeta, ele conhece os teus gostos, ele conhece os teus sentimentos, ele conhece as tuas emoções, ele sabe o teu sentar, o teu levantar, ele conhece aquilo que te deixa feliz, aquilo que te deixa triste, ele sabe a tua comida preferida, ele é quem sabe te descrever, e o que ele diz ao teu respeito são palavras de paz. E mesmo que você não entenda porquê do cenário difícil, porquê da situação difícil, Deus constrói fortalezas, palácios no meio de uma terra estrangeira. Deus, ele cria uma história bonita no meio do deserto. Ele fez isso com o povo de Israel. Ele foi próspero, ele prosperou o povo de Israel mesmo no deserto, mesmo não tendo onde comprar água, onde ter para comprar comida. Ele fazia comida descer, ele fazia água jorrar, mas ele escrevia a história do povo de Israel. Ele quer escrever a tua. Permita que ele escreva a tua. Esquece os capítulos anteriores, dá a caneta na mão dele. Esquece a opinião de você mesmo que você tem ao seu respeito. Você é muito mais do que imagina. Porque há um propósito nessa situação, há um propósito de Deus sobre a tua vida que você não consegue imaginar. Então somente permita que ele pegue a caneta na mão. Entrega a caneta na mão dele. Dá para ele a caneta. Entrega para ele a caneta. Deixa ele escrever. Deixa ele contar. Deixe que ele conte. Deixe que ele narre. Tira esse poder e essa autoridade da opinião alheia, ou daquilo que você sente, daquilo que você imagina, da sua perspectiva. Deixa ele contar. Deixa. E o teu fim vai ser como esse povo que foi próspero, foi abençoadíssimo. E Deus honrou eles mesmo em terra estrangeira. Entrega a caneta e ele vai te descrever como ele te vê. E ele te vê de um jeito que nunca ninguém te viu. Porque ele não conhece só os fatos. Ele conhece as motivações, os teus pensamentos, os teus sentimentos. Mesmo que os outros te olhem e vejam uma pessoa fechada, carrancuda, ele olha lá dentro, ele enxerga bondade. Ele enxerga empatia, porque ele vê o que ninguém vê. Mas deixa ele escrever. Deixa. E o final vai ser feliz. Em nome de Jesus. Amém.